Hoje nós vamos estudar as etapas da aliança abraâmica. Como foi estabelecida a aliança de Deus com Abraão? Se nós olharmos na Bíblia, irmãos, nós vamos ver que o estabelecimento da aliança de Deus com Abraão, da aliança de Deus com Abraão, durou 25 anos. A primeira abordagem, irmãos, de Deus a Abraão, a Bíblia diz lá em Gênesis 12, nos versos 1 e 2, que Deus chegou e escolheu Abraão pela graça. Mais ainda, e ele deu uma ordem: sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E deu também uma promessa: você vai ser uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te abençoar. Abraão tinha nessa época, irmãos, nesse exato momento, ele tinha 75 anos. E a aliança tinha, então, uma abordagem, uma ordem e uma promessa. A abordagem era Deus que fazia. O Senhor Deus disse a Abraão, a gente vê lá no capítulo 12, no verso 1. O Senhor propõe, o Senhor vai e faz a abordagem a Abraão. Ele está uma ordem: sai da tua parentela, da casa que eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei. Não parece fácil não, irmãos, alguém com 75 anos obedecer a essa ordem. Sai, vai para um lugar que você não sabe qual é, mas eu vou levar você para lá. E vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma grande nação. Como, irmãos, acreditar nisso? Não tinha evidência nenhuma. Somente o contrato de Deus, a aliança de Deus. Se nós olharmos na Bíblia, irmãos, Abraão viveu 175 anos. Portanto, ele viveu 100 anos ainda depois desse momento que Deus falou com ele. Mas tem uma segunda etapa da aliança, irmãos, e aí Abraão tinha 86 anos. Foi perto do nascimento de Ismael, que foi aquele jeito que Abraão quis dar para ajudar a Deus. E ele então teve um filho, gerou um filho com uma escrava da sua mulher, porque a sua mulher já não podia gerar filhos. E lá então gerou Ismael. E a abordagem então nós encontramos lá em Gênesis 15. Aparece o Senhor falar para ele: eu sou o Senhor, Yahvé, Jeová, o Eterno, o que existe. E ele dá uma ordem: prepara um sacrifício de animais. E ele preparou um sacrifício de animais. Pegou uma novilha, uma cabra e um carneiro de 3 anos, sacrificou, partiu ao meio, colocou lado a lado, fazendo um trilho entre eles, ainda uma rola e um pombinho. Partiu os animais e dispôs de 2 partes. Por que isso, irmãos? Quando a Bíblia fala fazer uma aliança, também pode-se entender o jeito de partir uma aliança, cortar uma aliança. E agora, então, esses animais, irmãos, eram um compromisso. Isso era uma prática naquele momento histórico. Quando se fazia uma aliança, quando se fazia um compromisso, cortaram animais e as partes da aliança passavam entre as partes dos animais para sacramentar essa aliança, para afiançar esta aliança. E o Senhor, então, irmãos, consentiu em fazer um compromisso formal, conforme se fazia na época, ele fez esse compromisso formal com Abraão. Mais ainda, ele fez isso porque Abraão perguntou: como é que eu vou saber disso? E aí o Senhor falou: tá bom, vamos fazer um contrato. Como é que você entende um contrato? Através dos animais. Então tá bom, vamos fazer um contrato dessa maneira. Abraão passou entre os animais
imolados. E depois à noite, irmãos, um fogo passou. Esse fogo era o Senhor Deus passando entre aqueles animais, fazendo com que ficasse oficializada aquela aliança. Um compromisso formal. A confirmação da aliança. O fogo que passou, irmãos, era a presença visível de Deus, confirmando aquela aliança. Vemos ainda na promessa desta etapa da aliança, disse que a descendência ia ser peregrina, a descendência ia ficar na escravidão por 400 anos, mas diz ainda que daria a terra do rio do Nilo até o Eufrates. Toda a região da Palestina, irmãos. E a região da Palestina era uma região, ainda é, uma região disposta geograficamente de uma maneira estratégica. Ela faz a ligação entre o Oriente Médio, o Oriente Distante, a África e também a Europa. Na época de Abraão, irmãos, não havia grandes navegações, não havia muito menos transporte aéreo, e as coisas eram terrestres e tudo passava pela Palestina. Por que o Senhor queria colocar o povo de Israel, o seu povo peculiar, na Palestina? Porque ali, irmãos, todas as rotas comerciais, passando por ali, veriam o povo testemunhando sobre o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e a terra. Era uma posição estratégica para que o evangelho pudesse ser pregado. O Senhor estabeleceu, então, nessa segunda etapa, uma segunda fase do compromisso da aliança. Mas houve ainda também uma terceira fase, irmãos. Essa terceira fase está lá em Gênesis 17. E nessa fase, Abraão já tinha 99 anos. E nós já estudamos, né? El Shaddai. Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Todo-Poderoso. Por que o Senhor Todo-Poderoso? Por que esse termo Todo-Poderoso agora, irmãos? Porque o Senhor estava dizendo para Abraão que ele ia ser pai aos 99 anos. E a sua mulher ia ser mãe depois de velha. Isso demonstrava, irmãos, o poder de Deus. Essa foi a abordagem da terceira etapa. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E qual foi a ordem, irmãos? Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. É o que nós encontramos lá em Gênesis 17, verso 1. O Senhor trocou o nome de Abrão, para Abraão. Por quê, irmãos? Porque aquele nome que ele tinha, Abrão, pai exaltado, não remetia para o futuro grandioso que Deus tinha para ele. Pai de grandes nações, pai de muitas nações. Ainda também nesta etapa da aliança, o Senhor estabeleceu a circuncisão, que era um ato físico executado, efetuado em todos os homens de Jerusalém. Um ato físico, a circuncisão. A circuncisão da pele do prepúcio. E aí, então, irmãos, ficou estabelecida a terceira fase da aliança. Qual a promessa? Você será pai de muitas nações. E essas muitas nações, irmãos, naquela posição geográfica, não era só para os judeus, mas era para todos aqueles que passassem e levassem o testemunho dos judeus. Mas ainda, irmãos, essas muitas nações se estendem até nós hoje. Quero ler com vocês o texto de Gálatas, no capítulo 3, o verso 7 e o verso 29. Verso 7 diz assim: Sabei, pois, que os da fé são os filhos de Abraão. E o verso 29 diz ainda assim: E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Para nós sermos herdeiros, irmãos, da promessa de Abraão, da promessa que foi feita a Abraão, ao longo de 25 anos, uma promessa feita, depois ela feita novamente, depois ela ratificada. Seriam abençoadas todas as nações. Para nós sermos abençoados, irmãos, nós devemos ser de Cristo. Como diz o verso 7 que acabamos de ler. Os que são da fé é que são filhos de Abraão. E o verso 29. Se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Então, irmãos, nós somos descendentes de Abraão pela fé. Não somos descendentes étnicos de Abraão, mas somos descendentes pela fé. E o Senhor estava levando Abraão para uma terra, para a terra prometida. E o Senhor quer levar a nós, cristãos, para uma nova terra, uma terra prometida, a Nova Jerusalém. Portanto, irmãos, vamos abraçar essa aliança. Vamos nos firmar nessa aliança, para que possa se efetivar em nós a promessa que foi feita a Abraão para uma terra prometida, mas que se efetive em nós a aliança, a nova aliança em Cristo Jesus, que propõe a nova terra, a nova vida e a vida eterna para cada um daqueles que aceitarem a Jesus pela fé.